Quem é Jair Andrade? Pastor Jair Andrade é pastor da IB, Igreja Batista Metropolitana em Teresina, Piauí, formado em teologia, formado em letras português pela UFP, pós-graduado em estudos do Pentateuco, pós-graduando em ministério pastoral, pastor por 6 anos da PIB em São José do Piauí, pastor de missões por 3 anos na PIB de Teresina. Ele será agora o nosso professor, o nosso palestrante, que irá discorrer a disciplina de homilética. Boa noite, pastor Jair Barros. Boa noite, irmão Michael. Estão me ouvindo bem? Estamos aqui, eu estou ouvindo bem. E os Ok. alunos estão ouvindo? Boa noite a todos os alunos que estão envolvidos aí. Eu sei que vocês estão há um bom tempo aí já assistindo às aulas online aí nessa jornada e podem estar um pouco cansados, né? Mas eu quero ter mais esse tempo com vocês. Acredito que será muito enriquecedor para as vossas vidas. O irmão Michael já me apresentou e eu gosto de dizer que pregar é sempre um grande desafio. É desafiador você ministrar a palavra de Deus, porque não é uma palavra qualquer. É a palavra de Deus. É o conselho de Deus para nós, né? E não tem essa de você ser alguém que tem muito tempo de ministério ou ter um tempo médio de ministério que você não trema diante do púlpito, né? Sempre que a gente vai ministrar a palavra, você tem aquele temor, né? Até porque é algo que deve ser levado com muita seriedade na vida daquele que ministra. E eu acredito que vocês todos que estão se formando para conselheiros de embaixadores do rei, em algum momento ou outro você vai precisar estar ministrando a essas vidas, né? A esses corações. Então, há necessidade que você se capacite cada vez mais e estudar é uma ferramenta. Então, o que seria a homilética? O que seria a homilética? Ou melhor, o que ela não é, né? O que ela não é. Esse termo homilética, ele vem do grego, homiléo, que significa falo, converso. Ou seja, a grosso modo, nós podemos dizer que a homilética é a arte de pregar. Mas o que é que vocês precisam saber que ela não é? Ela não substitui a espiritualidade. Ela não substitui o papel do Espírito Santo. Embora seja uma arte, né, o, o estudo que leva a um bom desempenho na ministração da palavra e do conselho de Deus, mas ela não substitui o Espírito Santo, que deve continuar atuando na vida do ministrante, né? A homilética também ela não garante que o ministério do líder ou do pastor, de quem ministra, vai ser um ministério que tem um bom desempenho. Não é esse o papel da homilética, né? Ela também não substitui a vida devocional e piedosa do ministro. Mas então, o que é que ela é? O que é que a homilética é? Ela é uma ferramenta de estudo, ela é uma ferramenta que lhe ajuda na transmissão do sermão, ela facilita o trabalho do pregador, né? Auxilia também ao ouvinte para compreender, né, de forma mais clara a mensagem do evangelho. E ajuda também o pregador a desenvolver o seu raciocínio na argumentação da fala, da ministração da palavra.
Olha só como é interessante. Às vezes nós colocamos como de somenos importância o estudo para ministrar a palavra, mas, por exemplo, para essa live estar acontecendo, alguém precisou estudar a teoria, né, de programação, né, Java, C, Delphi, toda essa teoria que vem por trás dessa tela que nós estamos vendo aqui. Há uma construção e que nós, leigos, não podemos, não sabemos fazer. Então, alguém teve que estudar. Assim também é na ministração da palavra. Nós não podemos entrar na onda de que o Espírito Santo vai me revelar aquilo que eu devo falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos lembra daquilo que nos foi ensinado, aquilo que nós aprendemos na palavra, né? Então, eu vou juntar, eu vou casar a direção, ou melhor, a iluminação do Espírito Santo na minha vida com o ensino, com o estudo exaustivo da palavra de Deus. Então, a homilética, ela tem esse propósito, né? Trazer-nos a necessidade de se debruçar na palavra para transmitir essa palavra com autoridade, né? Com conhecimento, mas também com a unção de Deus na nossa vida. Quais são os objetivos de um sermão? O sermão, ele tem que ter um objetivo. Você vai transmitir, você vai receber a responsabilidade de pregar, né? Você vai pregar, por exemplo, para esses adolescentes, esses meninos, 9 a 17 anos, estão na faixa etária da juventude, e que tem muitos dilemas, muitos conflitos. Qual é o objetivo que eu quero chegar e que quero que eles cheguem, né? Então, o sermão, ele tem um objetivo geral, né? Quando nós compreendemos o que é que nós pretendemos com esse sermão. Nós pretendemos alcançar o salvo ou o perdido? A quem é que está destinada essa pregação, essa sua mensagem? O seu público é de pessoas não convertidas ou é de pessoas já convertidas? Então, dependendo de quem seja o seu público, você vai ter uma ênfase para este ou para aquele, né? Claro que, se for para o incrédulo, o não convertido, a ênfase é a salvação. Agora, se o objetivo, se você estiver falando para pessoas crentes, então o objetivo vai ser outro. Você vai agora tratar sobre doutrina, sobre devoção, sobre consagração. Então, de acordo com o objetivo que você quer chegar, você então pode classificar o seu sermão, né? Então, eu quero entrar aí na classificação desses sermões, começando com o sermão evangelístico. É o próximo slide que tem aí, vocês podem acompanhar. O sermão, então nós temos aí uma série de classificações de sermão de acordo com o seu objetivo. Por exemplo, você está falando para uma turma de pessoas que não são convertidas. Então, você vai utilizar o sermão evangelístico, que tem a finalidade de levar ali a pessoa a entender o plano de Deus para a sua vida, entender o projeto de Deus para a sua vida, entender em Jesus Cristo a salvação, e entender que Deus o ama, que só Jesus salva. Então, esse é o sermão evangelístico. Se você agora está falando para pessoas convertidas, então você agora vai ter um objetivo diferente, o foco é diferente. Então, você pode ser utilizado o sermão doutrinário, que é aquele sermão que
ele é mais didático, né? Ele instrui os crentes nas doutrinas da palavra, né? Como aplicá-las e como crescer e amadurecer na vida cristã. Você também pode se utilizar também do sermão devocional, né? Esse é para, via de regra, a gente, num momento assim em que você está com a igreja ou com um público de irmãos, e não requer aquele sermão mais estruturado, né, ou mais longo. Então, é um sermão reflexivo, é um devocional. O sermão de consagração, nós podemos utilizá-lo também para levar os crentes a dedicarem-se na vida ministerial. Por exemplo, você vai ser convidado para falar sobre missões. Então, você vai usar um sermão de consagração, né, levando os cristãos a entenderem da sua responsabilidade de se consagrar e de abraçar a obra, de se envolver com a obra, de servir a Deus com seus dons e talentos, né? Então, esse é um tipo de sermão. O outro sermão é o sermão ético ou moral, né? Esse sermão ele tem a finalidade de fortalecer os crentes naquilo que é a sua vivência diária, na conduta, né? Nos assuntos que dizem respeito ao caráter cristão. Então, ele é aquele sermão talvez mais duro, né? Porque vai tocar em questões sensíveis, como problemas relacionados à família, matrimônio, adultério, divórcio, a justiça, racismo, a corrupção. Então, tem uma gama de coisas que entram nesse formato aí de sermão ético ou moral. E, por último, aí, o sermão de alento ou sermão pastoral, né? Que é aquele mais voltado para trazer conforto e consolo. Por exemplo, não sei, é chamado para ministrar num momento de partida de alguém, um culto fúnebre, né? Você não vai chegar lá com um sermão de alegria, né? Ou de ético ou moral, não. Embora você vai demonstrar esperança para aquele povo, mas ao tempo que é um sermão de alento para a alma, né? Então você vai se utilizar de textos que são apropriados para aquele momento, ok? Então esses são quando nós classificamos aí os sermões de acordo com o objetivo. O que é que nós vamos ver agora? É a parte que eu vou me demorar mais com vocês, que é sobre a classificação dos sermões quanto à estrutura, né? Então, embora se tenha uma gama de tipos, mas eu preferi, como o nosso tempo é bem curto, destacar essas três classificações de sermões. Nós temos o sermão temático, nós temos o sermão textual e nós temos o sermão expositivo. Nós podemos utilizar de vários recursos para aprender sobre esses tipos de sermões. Por exemplo, eu tenho aqui comigo esse livro do John Brodus. É um livro denso, mas ele é um clássico, é bastante antigo, mas sempre atual para a gente aprender sobre sermões. O título dele é Sobre a Preparação e a Entrega de Sermões. Mas também eu gosto de olhar para o livro do Paul Scott, que As Quatro Páginas do Sermão, é um livro mais atual e também muito bom, muito bom. Aconselho As Quatro Páginas de um Sermão. No ano passado eu ganhei esse do Tony Merida, Pregação Fiel. Ainda estou terminando de ler, mas também riquíssimo esse livro para quem quer
se dedicar aí na administração da palavra. O Mark Dever, do projeto Nove Marcas, ele também tem esse pregue, quando a teologia encontra-se com a prática. Mas hoje eu vou tirar algumas lições desse livro do pastor Robson Marinho, que é A Arte de Pregar. Também é um livro que não é tão atual, mas ele é muito pertinente para quando se trata de mensagem, quando se trata de homilética, né? Então, eu vou me deter um pouco nessa classificação desses sermões e queria que você prestasse muita atenção nesses três tipos de sermões, né? Que é o sermão temático, o sermão textual, grave bem isso, o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Sermão temático, ele trata, como diz aí, de um tópico e não de um texto bíblico em particular. As divisões derivam de tópico, ou seja, do tema. Então, o nome já está dizendo, né? O sermão temático, ele deriva do tema. O pregador, ele determina o assunto, né? Por exemplo, você está escalado para pregar naquele dia. Então, de repente, você é um pregador que é mais voltado para ser um pregador que usa temas. Então, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Qual tema eu vou falar, né? O que é que eu preciso falar? Então, você pensa logo no tema. Esse tipo de sermão, ele tem as suas vantagens e desvantagens. A vantagem dele é que você tem uma variedade de assuntos, né? Você pode pensar em várias temáticas e já começar a fazer os entrelaçamentos, o casamento com o texto que você conhece no seu acervo de versículos de conhecimento bíblico, aí você vai fazendo ali o casamento, né? Então, ele também tem a vantagem de ser de fácil preparo, né? Por quê? Porque ele tem essa característica de ser uma coxa de retalho, né? Você pega de cada pedaço e vai juntando. Ele também, você tem uma facilidade de alcançar o objetivo. Você tem o tema e você vai trabalhar aquele tema e o seu objetivo já está bem claro dentro do tema que você escolheu. Agora, ele também traz algumas desvantagens, né? Desvantagens. Quais são elas? Você corre o risco de cair pelo caminho do intelectualismo. Então, vamos pensar aqui mais na atualidade, aqueles pastores que são mais voltados para uma área coaching, né? Então, utiliza muito desse expediente do sermão temático. Né? Por quê? Porque ele vai prender a atenção do ouvinte pela performance do pregador e não necessariamente pela densidade do conteúdo, né? Então, ele tem essa desvantagem. Mas eu quero dar algum exemplo aqui desse sermão temático. Por exemplo, você tem que delimitar um tema. Então, vamos dizer que você vai falar sobre perdão. Tá? Está falando para um público que ainda não é crente. Então, você utiliza o seguinte tema: Deus perdoa a todos. Esse é o seu tema. Eu vou falar sobre perdão, então, Deus perdoa a todos. E agora você vai começar a raciocinar quais são as passagens bíblicas que você vai utilizar para fazer as divisões no seu sermão. Aí você utiliza o seguinte, o autor aqui nos dá um exemplo. Deus perdoa a todos é o tema. Ponto 1. Deus perdoou a Davi, né, você está lembrado lá? Aí você vai fazer referência a Davi, ao problema do adultério, seguido da morte de Urias e tal. E Deus perdoou. Segundo tópico, Deus perdoou a Maria Madalena.
Então você vai agora, sai do Velho Testamento, vai para o Novo Testamento, passeia lá na história de Maria e mostra como Deus, então, restaurou a vida daquela mulher através do amor de Jesus. Deus perdoou a Pedro. Você volta-se para a história de Pedro, quando ele negou Jesus, tal, e faz toda aquela construção, e no final diz, olha, Jesus perdoou Pedro. E por último, Deus perdoa você. E aí você se direciona para o seu ouvinte. Então, o sermão temático, ele tem essa característica de ser essa coxa de retalho, onde você sai pincelando, né, em vários textos da Bíblia. O segundo é o sermão textual. O sermão textual, ele trata do desenvolvimento de um texto bíblico ou um ou dois versículos. As divisões derivam do texto. Olha só, vamos ver a diferença aqui. O sermão temático, você encontrou o tema, e aí você vai fazer a coxa de retalho, né? Pegando as divisões de várias passagens da Bíblia. O sermão textual, não. O sermão textual, você pega o texto, né, e as divisões, elas vão sair exatamente do próprio texto que você está utilizando. Eu vou tomar a nota aqui novamente com o pastor Robson Marinho. Ele traz algumas vantagens aqui sobre esse método do sermão textual. De novo, é um sermão fácil de se preparar. Por quê? Porque as ideias elas estão dentro do próprio texto que você escolheu, né? Então, geralmente, quem utiliza desse método, ele utiliza textos que são de fácil compreensão, né? Outra coisa que é vantajoso é que a pessoa, ela tem uma facilidade de acompanhar a ideia. Ela tem a facilidade de acompanhar a ideia que o pregador está desenvolvendo, né? Então, ela tem essa compreensão mais nítida. A outra vantagem é que ela leva o ouvinte à Bíblia, né? Esse método leva o ouvinte à Bíblia. Ele não fica passeando em ideias do próprio pregador. Não, ele fica centrado na Bíblia. Quais são as desvantagens que o pastor Marinho coloca aqui? Uma delas é que esse método não pode ser aplicado a todos os textos, né? Por quê? Porque nem todo texto da Bíblia traz afirmações, ideias claras, né? Então, nem todo texto dá para você utilizar a mensagem textual. Outra problemática é o risco de você ser artificial. Por exemplo, o texto ele não te dá todo o embasamento que você queria, ou todas as ideias que você queria. Aí o pregador começa a fazer um jeitinho de inserir ali uma lição meio que forçada dentro daquele texto, né? Então, você aí está maquiando, não está sendo sincero com o texto. Está dizendo algo diferente do propósito que o autor bíblico quis dizer. E ele pontua aqui também que tem uma dificuldade de ter uma aplicação mais prática, porque como o texto é pequeno, pode limitar muito a questão da aplicação das ideias na vida prática. Então, às vezes, o pregador pode ficar muito restrito ali àquele texto e não expandir na hora de aplicar de forma prática para a vida do ouvinte do seu sermão. Terceiro tipo, ou terceiro método, é o sermão expositivo. Ele trata do desenvolvimento de um texto bíblico, geralmente maior que o do textual, e as divisões derivam do texto.
Eu, particularmente, embora nem sempre pregue expositivamente, às vezes eu prego de forma temática, dependendo da circunstância, mas essa é a minha paixão, né? É pregar de forma expositiva, e essa é a minha busca de aperfeiçoamento. Eu tenho buscado me aperfeiçoar, tenho estudado para isso. Ainda estou muito aquém do que realmente eu creio que deveria, mas Deus tem me ajudado. E, e por que é que esse tipo de sermão ele é mais ou é menos utilizado? Porque ele requer dedicação maior, né? Você vai ter que se debruçar sobre um texto específico e esmiuçar desse texto todas as minúcias dele, né? Então, a gente vai precisar de material também. Eu costumo utilizar alguns manuais, por exemplo, eu uso às vezes, esses manuais de Hernandes Dias Lopes, né, de comentários. Eu tenho alguns deles, tem também do Charles Swindoll, né, e de outros mais. Então, nós precisamos nos cercar de pessoas que já estudaram esses textos e vão nos trazer ali um conhecimento agregado para a nossa exposição. Qual é a primeira lição que nós devemos saber quando pensamos em pregar expositivamente? Eu preciso ler o texto, ler de novo o texto, ler de novo o texto bíblico. A ordem é ler o texto exaustivamente, até que eu consiga compreender todas os pormenores daquele texto por minha própria capacidade. Depois é que eu vou me cercar desses teólogos teóricos, para embasar ali a argumentação, né? Então, como está aí no slide, o sermão expositivo, ele, ele usa um texto bíblico maior que o textual. Às vezes, pode ocorrer que o pregador pense que está pregando expositivamente, e, na verdade, ele está fazendo uma leitura, uma releitura do texto de novo, e reafirmando aquelas verdades, e isso se torna enfadonho. Ou, por outra, ele começa a contar a história da, da, do passado, né? Ele vai falar sobre as cartas de Paulo, por exemplo, e aí ele vai se reportar para o passado e passar a introdução toda falando sobre a cidade de Filipos, né, e como ela era bela e como o comércio era forte. Isso é importante? É importante, mas se deter só as partes históricas, você vai de cara já perder o seu auditório, as pessoas que estão lhe ouvindo, né? Por quê? Porque se torna uma coisa enfadonha. As pessoas não estão ali para ouvir uma aula de história, elas estão para ouvir a palavra de Deus. Então, você vai casar a parte histórica, mas você vai contextualizar com a vida prática. E esse talvez seja o grande desafio num sermão expositivo, né? Trazer a luz da verdade das Escrituras para a vida prática das pessoas. Pois bem, nós temos aqui inúmeras vantagens no que diz respeito ao sermão expositivo. Ele bem elaborado, ele prende a atenção daquele que está ouvindo, né? Além de você proporcionar um mergulho na palavra de Deus, mas também um mergulho
na história do povo e para quem aquele texto foi escrito. Porque nós precisamos entender o, o contexto do tempo em que esse texto foi escrito, essa carta foi escrita, e aplicar esse ensino que foi lá para os nossos irmãos da antiguidade, na vida dos nossos irmãos hoje, né? Então, o sermão expositivo, ele faz isso. Ele proporciona à igreja, aos irmãos, a se ter esse mergulho na palavra de Deus. Uma outra grande vantagem é que, quando você prega expositivamente, se você for utilizar, por exemplo, um texto ou um livro todo, uma vez eu fiz isso com o Evangelho de João, mas também fiz com a carta de Paulo aos Colossenses. Então, você, como pregador, você tem pré-definido o texto que você vai pregar no próximo domingo. Então, você não tem que estar criando ou pensando qual vai ser a minha próxima mensagem. Você já pontuou, Colossenses 1, a partir no outro domingo, você vai estar aí no Colossenses 2, tal, e assim sucessivamente. E vai seguindo aquela sequência, expondo todo o livro, a verdade, o conselho de Deus para os crentes daquela época, mas também para nós crentes hoje. Queria que passasse aí o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre a estrutura desse sermão. Todo sermão ele precisa ter uma estrutura. Vamos pensar aqui no sermão expositivo e pensar nessa estrutura dele, né? O sermão precisa ter uma introdução, o sermão precisa ter uma proposição, um tema, o que é que vai ser discutido nesse sermão, uma sentença, né? Algo sobre o que você está falando. O sermão precisa ter divisões, via de regra, ele tem 3 divisões, mas pode ter menos ou mais um pouco, não tanto, porque você pode perder o seu ouvinte com tanta divisão, daqui a pouco o ouvinte não sabe mais distinguir quais são as divisões. O sermão precisa também ter uma conclusão coerente com aquilo que você já vinha falando, já vinha expondo, né? E o sermão, ele vai ter também a parte do apelo. Vamos aqui por partes. Tem gente que faz uma introdução, e na introdução do sermão, a pessoa já perde o público. Por quê? Porque não introduziu bem a mensagem. Ela, às vezes, estava muito nervosa e, ao invés de introduzir a palavra, a mensagem, ela já foi dando a conclusão. Isso acontece muito com pregadores novos, né? Ele prepara um esboço que duraria meia hora, e em 5 minutos ele já expôs tudo que tinha preparado, né? Isso é bem típico de quem está começando, dado o nervosismo. Então, uma parte importantíssima é você fazer uma boa introdução. Para uma boa introdução, você não deve ser muito impetuoso, né? Chegar chegando, né? Chegar como se fosse abafando e já dominando todo. Não, seja humilde na sua introdução, mas também não seja muito apático, né? Por exemplo, não se deve introduzir um sermão dizendo assim: olha, irmãos, eu não me preparei muito bem, mas o Espírito Santo é que vai dirigir tudo isso. Por favor, você está desrespeitando aquelas pessoas que você está ministrando, estará ministrando. Então,
Você não tem que começar um sermão se justificando se estudou, não se estudou, não. Você está ali para pregar. Você recebeu a responsabilidade de pregar. Então, faça isso com firmeza, né? Com determinação e compromisso. É, há outras pessoas que, na introdução, eles perdem o público porque começam a contar piada. Então, sermão não é lugar de piada. Você pode até fazer um sistema de quebra-gelo, mas que não leve as pessoas à gargalhada, mas que tire elas um pouco ali daquela seriedade. Porém, isso tem que ser feito com muita cautela mesmo, né? Eu me lembro que uma vez eu disse assim, olha, eu ia começar o sermão e eu disse assim, uma vez o pastor estava pregando, nesse dia eu percebi que o povo estava um pouco apático, né? E alguns até sonolento. Então eu tomei a palavra e disse, olha, alguém um dia estava pregando e o senhorzinho chamado João começou a dormir na hora da pregação. Então, o pastor, muito incomodado com aquilo durante o sermão, lá de cima do púlpito, ele diz, ô Francisco, acorda o João aí. Aí o Francisco disse assim, vem acordar o senhor, porque o senhor botou ele para dormir, né? Então, aí eu terminei dizendo, eu não vou acordar ninguém. Então, o pessoal sorriu ali e tal, mas foi aquele momento um pouco descontraído, mas aí você não prolongue muito com isso, né? Não prolongue muito com isso. Uma boa, às vezes, você faz uma boa introdução usando ilustrações. Por exemplo, eu preguei um dia sobre a autoridade da palavra de Deus, da Bíblia. E a introdução minha foi o seguinte: eu disse assim, olha, irmãos, eu botei a Bíblia assim na escadaria da igreja e sentei em cima dela e contei a seguinte história. Meu pai pegava uma condução para ir para o trabalho e ele sempre andava com a Bíblia. E na parada de ônibus era muito quente. Então ele botava a Bíblia lá e sentava em cima da Bíblia porque era muito quente. Eu sentei literalmente em cima da Bíblia. Eu disse, você acha que tem algum problema acerca disso? Isso meio que chamou a atenção das pessoas, né? E uma nova convertida, aliás, ela era visitante ainda, ela disse, olha, pastor, eu gravei aquela história lá sua, do seu pai, né? Porque eu agora fiquei até mais à vontade para rabiscar minha Bíblia e fazer anotações e tal, porque a minha ênfase era, a palavra deve estar junto de ti no teu coração, na tua vida, né? Então, ela é mais importante dentro de nós do que fora de nós. Então, com o feedback que ela me deu para entender que ela compreendeu a mensagem. Então, uma boa introdução vai te ajudar muito a prender a atenção do público. Depois da introdução, você vem, então, com o desenvolvimento da mensagem. O texto bíblico deve ser lido e não deve ser lido de qualquer forma, né? Tem gente que, às vezes, faz a leitura de um texto bíblico e, e aí ele faz a leitura tão apressado, muito rápido, como se a parte mais importante fosse a sua argumentação, né? Então, já ouvi muitos fazendo o Senhor, meu pastor, faltará, ele me faz em pastos verdejantes, tal, 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 tal. Aí, quando ele vai para a argumentação, ele fala pausadamente. Mas como assim? Então, o texto foi usado só como pretexto, né? Então, seja pontual na leitura da palavra, leia a palavra com atenção, leia a palavra obedecendo às pontuações, né? Obedecendo às vírgulas,
obedecendo as ênfases que ele dá, né? Por exemplo, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há ali uma coisa forte que você precisa usar da sua fala, né, para expressar realmente o sentimento do texto. Então, não menospreze a leitura da palavra que você vai pregar. Comece a sua fala enfática a partir da leitura da palavra. Feito isso, você, então, a partir do texto, você vai destrinchar o desenvolvimento que esse texto vai te propiciando, né? Você vai, então, dividir os tópicos daquele sermão. Via de regra, a gente utiliza 3 pontos, né? Mas há quem utilize mais, né? Então, por exemplo, se você vai usar, por exemplo, aqui um exemplo que o pastor Marinho dá, é de Lucas 7, de 1 a 9. Esse texto trata sobre o centurião, né? Quando ele vai fazer aquele clamor a Jesus. Então, ele dividiu aqui em 3 tópicos: a reputação do centurião, a humildade do centurião e a fé do centurião. Dentro do tópico da reputação, ele diz: o centurião era digno, ele edificou a sinagoga. Só que aquele homem estava ali numa necessidade por cura. Então ele se humilhou, e esse é o segundo ponto, a humildade do centurião. Ele disse: não sou digno, eu não queria incomodar o mestre. E, por último, ele teve fé, né? Ele pediu por cura. Por quê? Porque ele tinha certeza que Jesus podia curar. Então, como é que você pega tudo isso e você constrói e ainda aplica a vida do público atual, né? Esse é o grande desafio do pregador. Você não pode pegar um texto aqui e você vai falar do centurião, falar do encontro dele com Jesus, falar da reputação dele, falar da humildade dele, falar da fé dele. E aí a pergunta é: o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver conosco? De forma prática, o que é que isso tem influência sobre a minha vida? E é essa a resposta que o pregador, é esse o desafio que o pregador tem pela frente. É pontuar trazer esse contexto bíblico para o contexto atual. E, por último, você tem que concluir o seu pensamento dentro da sua construção, né? Você está falando sobre, por exemplo, a fé do centurião, né? Aí você vai concluir dizendo: olha, você também pode desfrutar, né, de uma vida próspera. O que é que tem a ver com fé, né? Então, você tem que, do começo ao fim, ter coerência na sua palavra. Porque senão seu sermão, as pessoas vão sair de lá sem saber o que é que eu vou fazer. E essa é uma resposta que tem que ser dada no sermão. O que é que eu vou fazer a partir desse sermão? O que foi que ele me instigou, me motivou a fazer hoje ou amanhã, né? Com a decisão que eu preciso tomar. Esse deve ser o caminho. Por isso que, quando eu iniciei, falei sobre os objetivos. Você tem que construir um sermão já sabendo qual é o objetivo que você quer chegar, né? Eu quero levar o povo a contrição, a se derramar diante do Senhor em arrependimento e fé. Não, eu quero levar o povo à consagração, né? Vamos consagrar vida ao Senhor, vamos
nos dedicar à obra do Senhor. Então, o meu sermão é missiológico. Então, eu quero que esse povo, eles querem enviar esse povo. Então, eu vou levar o povo a entender que a missão, o ID de Jesus é para todos nós. Nós precisamos sair das quatro paredes. Então, o seu sermão tem esse objetivo. Não, o meu sermão é levar o pecador ao arrependimento. Então, sua palavra final, na conclusão, tem que dizer isso, né? É uma palavra, é um sermão evangelístico. E o último aí é o apelo, né? O apelo, ele às vezes acontece de forma direta, mas às vezes acontece de forma indireta, né? O apelo não é só necessariamente relacionado a você chamar as pessoas à frente, não. Você apela também de forma a levar o ouvinte a uma mudança de atitude, a partir da reflexão que ele fez ali daquela mensagem, que recebeu a mensagem a partir do conselho de Deus dado através da mensagem. Irmãos, eu queria pensar aqui também sobre, dentro da mensagem, embora não esteja aí, aliás, é o próximo slide. Ele fala sobre ilustração. Ilustração, ele tá entremeado, né? Tá envolto aí no sermão. Vez por outra, você vai ilustrar. Por exemplo, eu dei a ilustração da Bíblia sentando na Bíblia. Foi uma ilustração? Foi uma ilustração. Meio que de forma representativa ou teatral, mas foi uma ilustração. Então, você pode usar desse expediente dentro do sermão para trazer luz sobre um assunto ou uma ideia sua, né? Você, por exemplo, existe várias ilustrações que são verídicas, mas ilustrações também que foram criadas, né? As ilustrações verídicas, ela têm um poder maior, né, de convencimento e de reflexão do que as ilustrações que são criadas, né? Às vezes cria ilustração, o diabo reuniu com seus capetas, tal, a gente sabe que isso aí foi criado, né? Então as pessoas não vão dar, assim, talvez tanta importância quanto a você dizer, olha, eu fui visitar ali um hospital e me deparei com a seguinte situação, e a pessoa estava num estágio terminal da vida, mas ela, no último minuto, disse sim para Jesus. Então, as pessoas já foi uma experiência. Então, isso deve fazer parte do seu sermão, mas também deve ser algo que você deve usar com cautela. Com cautela. Nós não vamos encher o sermão de ilustrações, porque senão a ilustração em si é que se torna o foco principal, e esse não é o objetivo. O foco principal é a palavra de Deus ministrada aos corações. Agora, a ilustração, quando ela é bem construída e quando ela tem um casamento muito bom com aquilo que você quer dizer, ela fica gravada nos corações, né? Uma vez eu estava pregando sobre Jesus, o nosso verdadeiro substituto, que ele tomou o nosso lugar na cruz, ele pagou a nossa dívida, ele nos substituiu de fato quando se entregou. E eu usei uma ilustração do Maximiliano Kolbe, foi um padre lá no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Havia tido uma tentativa de fuga por aqueles prisioneiros judeus, e um dos militares disse assim, olha, um de vocês vão ser punidos se não aparecer o autor dessa tentativa. E ele colocou aqueles reféns, né, aqueles prisioneiros de guerra, todos enfileirados, e ele estava com um fuzil e ele ia matar um deles. Quando lá de trás apareceu esse frade, né, esse religioso, e disse assim, olha, eu quero tomar o lugar desse rapaz. Ele ia matar o rapaz, novo.
Ele disse, eu quero tomar o lugar dele. Ele é um rapaz novo, jovem, eu já sou idoso, e eu quero ficar no lugar dele. E aquele religioso tomou o lugar daquele rapaz que não era o seu lugar. Ele não tinha nada a ver com aquela tentativa de fuga, mas mesmo assim ele sentiu a dor do outro e tomou o seu lugar. E aí você faz essa ilustração e você diz, quanto mais Jesus, que tomou o nosso lugar, pagou pelos nossos pecados, se fez pecado por nós, o mais indigno de todos, diz Isaías, né? Então, quando você traz a luz, o que Jesus fez com a ilustração real, aquilo fica mais gravado no coração, na mente das pessoas. Agora, nós não podemos usar excessivamente desse expediente, né? Ter uma mensagem cheia de ilustração, e precisamos selecionar a ilustração com muito cuidado, muito cuidado. Outra coisa é que você também tem que aprender a contar história. A ilustração, você vai contar uma história. Então, as pessoas precisam entender essa história. Então, você precisa aprender como contar uma história bem contada, do começo ao fim, para que não haja dubidade na compreensão. Alguns cuidados que nós precisamos ter quando usamos ilustrações são os seguintes. Não se deve usar aconselhamento que você teve, por exemplo, você teve ali de manhã, de tarde, falando com, com um embaixador e te compartilhou alguma coisa da própria vida dele. Aí de noite você vai pregar e você, olha, eu ouvi isso, isso. Não, não. Evite que esse aconselhamento seja colocado para ilustrar a sua mensagem, coisa própria do seu expediente de líder, né? Evite, por exemplo, usar ilustrações que envolvam a sua família. Não, eu não estou dizendo isso, não que eu não use, eu uso às vezes, mas isso precisa ter muita cautela. Essa pessoa da sua família, ela vai se sentir confortável se você falar isso, né? É algo que vai trazer muita luz sobre a sua família, ou especulação, ou tornar a sua família uma família que é meio que santa na medida máxima, né? Então, tome cuidado com isso, né? Na hora de utilizar de ilustrações que envolvam a sua família. Não utilize de histórias que são constrangedoras, ou seja, ilustrações que vão deixar o povo mais constrangido do que o povo edificado, né? Não tente, através da ilustração, engrandecer a você mesmo. E aplique ilustrações que sejam honestas. Ok? Eu não sei qual é o próximo slide aí, irmão. Tá. É umas sugestões práticas, né? Não usar um número excessivo de ilustrações, eu já falei, prepare-as com cuidado, varie a natureza delas, cultive a arte de contar histórias, seja preciso com nomes, fontes e datas. Não exagere, não aumente, não abuse as ilustrações, não abuse das ilustrações, de historiazinha, né? Toninho, Mariazinha, tal. Evite piadas. A gente já fez mais ou menos uma miscelânea de tudo isso aí, ok? Irmãos, quanto à conclusão do sermão, há alguns pregadores que dizem assim, concluindo esse sermão, aí ele passa mais 15 minutos. Isso deixa o auditório zangado, porque você já disse que vai concluir, e a pessoa está esperando que vai concluir. Então, não embrome, vai concluir, conclua mesmo, né? Ou então, não diga, eu não uso essa palavra, concluindo o sermão, não. Às vezes eu uso assim, finalmente, e aí já termino mesmo. Mas já vi muitos usarem, concluindo esse sermão e passarem e pregarem um novo sermão.
Então, sejam bem leais com o público que está lhe ouvindo. Algumas questões relacionadas a você. Nós estamos aqui, faltando, pelas minhas contas aqui, 4 minutos, né? Mas algumas questões relacionadas a você, ministrante, ou você, pastor, líder, na preparação do sermão. Tenha uma vida devocional com Deus. Uma vez, alguém me disse assim, pastor, eu quero aprender a pregar, né? Aprender a pregar começa no quarto, né, com você e Deus, com a porta fechada, clama a Deus em secreto, teu Pai em secreto te recompensará, já disse Jesus, né? Então, pregar começa no secreto do quarto, é na dependência do Espírito Santo de Deus. Não é que você é mais perfeito que os outros, mas você e eu precisamos realmente nos debruçar diante do Senhor, né? Pedir a direção do Espírito Santo. Se eu não me engano, Charles Spurgeon, quando ia pregar, toda vez que entre o banco e o púlpito, ele estava clamando pelo Espírito Santo, que ele tivesse misericórdia dele, né? Clamando que o Espírito Santo falasse através dele, mas que também o cobrisse de misericórdia, né? Então, a gente precisa desenvolver uma vida devocional com Deus. Outra coisa é levar a sério o estudo, né? Leia a Bíblia, leia outros livros, leia comentários, debruce para você dar o melhor. Para mim, pessoalmente, é uma luta semanal, quando eu chego na sexta-feira, que às vezes não tenho concluído todo o pensamento, eu fico numa guerra entre a sexta e o domingo, porque eu não quero entregar qualquer coisa. Eu quero que seja algo que venha acima de tudo de Deus, mas também que tenha tido um preparo cuidadoso, né, e exaustivo. E é um trabalho árduo, né? Trabalho árduo, preparar a palavra. Mas a vida com Deus, a dependência do Espírito Santo, ela deve estar em primeiro lugar. Ore a Deus pela palavra, né? Pelo texto escolhido, busque ao Senhor na orientação de Deus para escolher o texto. Conheça a comunidade a qual você vai ministrar. A gente ouviu muito falar sobre Billy Graham, né? Pastor de multidões, e ele tinha uma característica muito interessante. Se você for ver as palavras, as ministrações no YouTube, você vai ver que as ministrações dele são comuns, simples, mas por que ele tinha todo esse alcance, né? Billy Graham, ele tinha uma característica interessante. Ele chegava nos países e ele queria conhecer a realidade daqueles países, das pessoas para as quais ele ministrava. E Billy Graham, então, contextualizava sua palavra àquela região, àquele lugar. Então, você vai pregar para adolescentes, então eu preciso saber o que é que está mais ou menos passando na cabeça dos adolescentes, o que é que eles mais precisam. Vai pregar para idosos, vai pregar para jovens, vai pregar para uma igreja mista. Então, se você é o pastor, você tem ali o convívio, você vai saber ali quais são as necessidades daquele povo. Então, antes de pregar também, comece a pensar sobre a necessidade que aquele público, né, aqueles irmãos estão tendo naquele momento, e peça a direção de Deus. Irmãos, é isso. Foi um tempo bem curto, né, para expor muita coisa. Tem muita coisa acerca da homilética que vocês precisam tentar se aprofundar, né? Por mais que a gente tenha uma grande vivência, ainda é pouco, né? Diante da gama de coisas que nós temos nessa área. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, vocês se capacitem cada vez mais no preparo, e Deus então, de instrumentalizar cada um. Fica a minha gratidão de estar esse tempo com vocês, também aos nossos conselheiros aí, e aqueles que estão responsáveis por esse curso. Deus os abençoe. Foi um prazer aqui compartilhar com vocês. Eu quero dizer que eu também sou embaixador do Rei, uma vez embaixador, sempre embaixador do Rei.
filho de conselheiro, aliás, meu pai já faleceu, mas foi um conselheiro durante muito tempo, e sou fruto do trabalho dos embaixadores do rei. Então, é uma área e é um ambiente muito familiar para mim. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado. Ok. Agradecemos, pastor, pela excelente explanação, excelente aula. Aprendemos muito, eu também aqui, mediano, mas atento a essa excelente disciplina, esse excelente assunto. Acredito que os conselheiros aqui, com certeza, não perderam o foco, prestaram muito bem atenção. O tempo é curto, infelizmente, tem muita coisa para se ver, mas mesmo dentro desse horário, desses 50 minutos, nós aprendemos bastante. Queremos lhe agradecer em nome do DCE Meio Norte, né, e agradecer aos conselheiros que estão aqui, os formandos e conselheiros que estão aqui até esse presente momento, aprendendo, né, sendo abençoado, né, adquirindo conhecimento para aplicar aí nas futuras embaixadas. Tá? Mais uma vez, muito obrigado ao senhor. E, senhores, conselheiros aí, vamos seguindo com a próxima aula. Pastor, um abraço. Deus lhe abençoe. Amém. Um abraço, meu irmão.